Nas profundezas das montanhas, escondido em uma caverna escura e sinistra, vivia um monstro terrível e faminto. Conhecido como o Canibal das Montanhas, essa criatura grotesca aterrorizava os arredores, alimentando-se de carne humana. Os moradores da pequena cidade próxima às montanhas viviam com medo constante, sabendo que a qualquer momento poderiam se tornar presas do monstro. As histórias sobre suas atrocidades se espalhavam rapidamente, criando um clima de pavor e desespero. Um grupo de jovens aventureiros, liderados por Alex, decidiu enfrentar o monstro e libertar a cidade do seu reinado de terror. Eles estavam determinados a acabar com a carnificina e trazer paz de volta à região. Armados com tochas, facas e coragem, o grupo adentrou as montanhas, seguindo os rastros deixados pelo monstro. À medida que subiam, o ar se tornava mais frio e a atmosfera mais opressiva, como se as próprias montanhas estivessem tentando impedi-los. Após horas de caminhada, eles chegaram à caverna do monstro. O cheiro de carne podre e sangue impregnava o ar, aumentando a tensão e o medo. Com passos cautelosos, eles adentraram a caverna, prontos para enfrentar o monstro. No interior da caverna, a escuridão era densa e opressiva. O som de gotejamento ecoava pelas paredes úmidas, criando uma atmosfera macabra. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou, fazendo tremer as estruturas da caverna. Um monstro emergiu das sombras, uma criatura grotesca com garras afiadas e dentes pontiagudos. Sua pele era escamosa e sua aparência era tão aterradora que alguns dos aventureiros mal conseguiam manter a compostura. A batalha começou, com os aventureiros lutando pela própria sobrevivência. O monstro era ágil e feroz, atacando com uma ferocidade implacável. Um a um, os aventureiros foram sendo feridos e abatidos, enquanto o monstro se alimentava de suas vítimas. Alex, o líder do grupo, estava determinado a não desistir. Ele lutou com todas as suas forças, desferindo golpes precisos e evitando os ataques do monstro. Com um último esforço, ele conseguiu acertar um golpe fatal, perfurando o coração do monstro. O monstro caiu no chão, emitindo um último rugido de dor e agonia. A caverna ficou em silêncio, exceto pelo som dos corações acelerados dos sobreviventes. A batalha havia sido vencida, mas a lembrança do monstro canibal das montanhas permaneceria para sempre. Os sobreviventes retornaram à cidade, trazendo a notícia da vitória e da morte do monstro. A cidade celebrou, mas a sombra do terror permaneceria em suas mentes. A história do monstro canibal das montanhas se tornou uma lenda assustadora, um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares. Há muito tempo, em uma terra distante, existia um ser único e poderoso, conhecido como Arak, o guardião das matas e dos rios. Arak era uma mistura incomum de um índio tupi e um viking, resultado de uma união improvável entre duas culturas distintas. Desde jovem, Arak demonstrou habilidades extraordinárias e uma conexão profunda com a natureza. Ele possuía a força e a coragem dos vikings, combinadas com a sabedoria ancestral dos tupis. Seu objetivo era proteger as matas e os rios, garantindo o equilíbrio e a harmonia entre os elementos naturais. Arak percorria as florestas densas e os rios caudalosos, sempre vigilante e pronto para enfrentar qualquer ameaça. Ele defendia os animais e as plantas, lutando contra aqueles que desrespeitavam a natureza e buscavam explorá-la sem consideração. Os moradores das aldeias próximas reverenciavam Arak como um ser divino, um guardião enviado pelos deuses para proteger a terra. Eles o procuravam em busca de orientação e proteção, sabendo que ele sempre estaria lá para ajudar. Certa vez, uma grande empresa madeireira invadiu a região, destruindo as matas e poluindo os rios. Arak, enfurecido com a ganância e a destruição, decidiu enfrentar os invasores. Ele usou sua força e habilidades para deter a empresa, enfrentando os capangas e destruindo suas máquinas. A notícia da coragem de Arak se espalhou rapidamente, inspirando outros a se unirem à sua causa. Juntos, eles formaram uma resistência contra a exploração desenfreada e lutaram para preservar a natureza. Arak se tornou um símbolo de esperança e resistência, não apenas para as comunidades locais, mas também para pessoas de todo o mundo. Sua história se espalhou, inspirando outros a protegerem e preservarem os recursos naturais.
Com o tempo, a empresa madeireira foi derrotada e a região começou a se recuperar. As matas voltaram a florescer e os rios a fluir limpos. Arak continuou sua missão, viajando por diferentes partes do mundo, protegendo a natureza e ensinando sobre a importância da harmonia entre os seres humanos e o meio ambiente. Arak, o guardião das matas e dos rios, permaneceu como uma lenda viva, um exemplo de como a união de diferentes culturas e a proteção da natureza podem trazer equilíbrio e paz ao mundo. Sua história continua a inspirar gerações futuras a cuidarem e preservarem o nosso planeta. Havia uma densa floresta, conhecida como Mata Esmeralda, que escondia segredos sombrios e mistérios inexplicáveis. No coração dessa mata, vivia um homem chamado Pedro, um explorador destemido que se aventurava em busca de tesouros escondidos. Um dia, Pedro decidiu explorar uma área desconhecida da Mata Esmeralda. Ele adentrou uma região pantanosa, onde o solo era instável e o lodo era traiçoeiro. Infelizmente, Pedro acabou afundando em uma armadilha natural, preso no lodo até a morte. Anos se passaram e a floresta guardou o segredo da morte de Pedro. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Os animais da mata sentiam uma presença misteriosa, uma energia protetora que os mantinha seguros e afastava qualquer ameaça. Os moradores das aldeias próximas começaram a relatar avistamentos de uma figura sombria emergindo do lodo. Era Pedro, transformado em uma entidade protetora da mata, conhecido como o Homem-Lodo. Sua aparência era grotesca, com a pele coberta de lodo e raízes entrelaçadas em seu corpo. O Homem-Lodo vagava pela floresta, protegendo-a de qualquer dano ou intrusos. Ele se tornou uma lenda, um guardião temido e respeitado pelos moradores locais. Aqueles que ousavam desrespeitar a natureza ou ameaçar a Mata Esmeralda eram confrontados pelo Homem-Lodo, que os assustava e os afastava. No entanto, nem todos viam o Homem-Lodo como uma ameaça. Alguns acreditavam que ele era uma entidade benevolente, um espírito que protegia a floresta e seus habitantes. Eles o reverenciavam e deixavam oferendas em agradecimento pela sua proteção. Certo dia, um grupo de caçadores invadiu a Mata Esmeralda, ignorando os avisos e desrespeitando a natureza. O Homem-Lodo apareceu diante deles, emanando uma aura de poder e ira. Ele os assustou com sua presença assombrosa, fazendo-os fugir apavorados. A partir desse dia, os caçadores espalharam a história do Homem-Lodo, alertando outros aventureiros sobre os perigos de invadir a Mata Esmeralda. A floresta e suas criaturas estavam protegidas pelo Guardião do Lodo, um ser que emergiu da morte para preservar a natureza. O Homem-Lodo continua a proteger a Mata Esmeralda até hoje, lembrando a todos da importância de respeitar e preservar a natureza. Sua história serve como um lembrete de que, mesmo na morte, podemos encontrar um propósito e uma maneira de proteger aquilo que amamos. Em uma floresta encantada, cercada por árvores majestosas e raios de sol filtrados pelas folhas, havia uma lagoa mágica. Nessa lagoa, vivia um fauno chamado Silvano, conhecido por sua beleza e sabedoria. Silvano era um ser místico, com chifres curvos e pernas de bode. Sua pele era macia e coberta por pelos dourados, e seus olhos brilhavam com uma luz misteriosa. Ele passava seus dias na lagoa, mergulhando nas águas cristalinas e tocando sua flauta encantada. A lagoa era um lugar de paz e serenidade, onde as plantas cresciam exuberantes e os animais se reuniam para beber da água pura. Silvano era o guardião desse santuário natural, protegendo de qualquer ameaça e mantendo o equilíbrio entre os seres vivos. Os moradores das aldeias próximas acreditavam que a lagoa era abençoada pelo fauno e que suas águas tinham poderes curativos. As pessoas vinham de longe para banhar-se na lagoa, buscando alívio para suas dores e aflições. Certa vez, uma seca assolou a região, deixando a lagoa quase seca e os animais sedentos. Silvano, preocupado com o desequilíbrio, decidiu usar seus poderes para trazer a chuva de volta. Ele tocou sua flauta com melodias tristes e suaves, implorando aos deuses por água. As nuvens se reuniram no céu, e a chuva começou a cair, restaurando a lagoa e trazendo vida de volta à floresta. Os animais agradeceram ao fauno, e os moradores das aldeias celebraram a volta da água e da abundância.
Silvano continuou a proteger a lagoa e a floresta, ensinando aos visitantes sobre a importância de preservar a natureza. Ele compartilhava histórias antigas e sabedoria ancestral, inspirando todos a cuidarem do meio ambiente e a viverem em harmonia com a natureza. Com o tempo, a fama da lagoa e do fauno se espalhou, atraindo pessoas de todos os lugares. Silvano se tornou um símbolo de respeito e amor pela natureza, e a lagoa se tornou um santuário de paz e renovação. Até hoje, Silvano, o fauno da lagoa, continua a proteger e encantar todos que visitam a Floresta Encantada. Sua presença mágica e sua sabedoria são um lembrete constante de que devemos cuidar e preservar os tesouros naturais que nos cercam. Era uma noite sombria e chuvosa quando uma família comum, os Johnsons, decidiu assistir a um filme em sua sala de estar. Eles ligaram a TV, sem saber que aquele aparelho aparentemente inofensivo se tornaria um portal para o submundo. Enquanto assistiam ao filme, a imagem na tela começou a distorcer e a emitir um som estranho. A família ficou perplexa, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, a TV se desligou sozinha e, em seguida, se acendeu novamente, revelando uma imagem aterrorizante. Uma figura sombria e distorcida apareceu na tela, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Era um ser do submundo, conhecido como Malachi, que havia encontrado um caminho para o mundo dos vivos através da TV. Ele começou a sussurrar palavras ininteligíveis, lançando um feitiço sobre a família. Os Johnsons ficaram paralisados de medo, incapazes de desviar o olhar da tela. A sala de estar começou a se encher de uma névoa escura e um vento gelado soprou pelo ambiente. A TV se tornou um portal, revelando um mundo sombrio e cheio de criaturas assustadoras. Malachi emergiu da TV, trazendo consigo uma horda de seres malignos. Eles começaram a se espalhar pela casa, causando caos e terror. Os Johnsons tentaram fugir, mas estavam presos em sua própria casa, cercados por pesadelos vivos. Enquanto lutavam para sobreviver, a família descobriu que a única maneira de fechar o portal era destruindo a TV. Eles se armaram com objetos afiados e corajosamente enfrentaram as criaturas do submundo. A batalha foi intensa, mas, finalmente, eles conseguiram destruir a TV, fazendo com que o portal se fechasse. A casa voltou ao normal, e os Johnsons se abraçaram aliviados. Eles haviam sobrevivido a um encontro com o submundo, mas sabiam que nunca mais seriam os mesmos. A experiência deixou cicatrizes profundas em suas mentes, e eles aprenderam a valorizar a segurança e a paz de suas vidas cotidianas. Desde então, a família Johnson nunca mais ligou uma TV em sua casa. Eles mantiveram o aparelho quebrado como um lembrete constante do perigo que espreita nas sombras. Eles aprenderam que nem tudo é o que parece, e que até mesmo os objetos mais comuns podem se tornar portais para o desconhecido e aterrorizante submundo. Apesar de terem destruído a TV e fechado o portal para o submundo, os Johnsons ainda sentiam uma presença sinistra em sua casa. Sons estranhos ecoavam pelos corredores durante a noite, objetos se moviam sozinhos e sombras pareciam dançar nas paredes. Determinados a livrar-se dessa presença maligna, os Johnsons decidiram procurar a ajuda de um especialista em fenômenos sobrenaturais. Eles encontraram o renomado paranormal, Dr. Benjamin Hartman, conhecido por suas habilidades em lidar com entidades malignas. O Dr. Hartman chegou à casa dos Johnsons e imediatamente sentiu a energia sombria que pairava no ar. Ele realizou uma série de rituais e invocações para identificar a origem do mal que os assombrava. Descobriu que, ao destruírem a TV, os Johnsons não apenas fecharam o portal, mas também libertaram uma entidade poderosa que agora vagava pela casa. A entidade era conhecida como a Sombra, um ser antigo e sedento de vingança. Ela havia sido aprisionada no submundo por séculos, e agora, buscava vingança contra aqueles que a libertaram. O Dr. Hartman explicou aos Johnsons que eles teriam que enfrentar a Sombra e encontrar uma maneira de aprisioná-la novamente. Com coragem renovada, os Johnsons seguiram as orientações do Dr.
Apesar de terem destruído a TV e fechado o portal para o submundo, os Johnsons ainda sentiam uma presença sinistra em sua casa. Sons estranhos ecoavam pelos corredores durante a noite, objetos se moviam sozinhos e sombras pareciam dançar nas paredes. Determinados a livrar-se dessa energia maligna, os Johnsons decidiram procurar a ajuda de um especialista em fenômenos sobrenaturais. Eles encontraram o renomado paranormal, Dr. Benjamin Hartman, conhecido por suas habilidades em lidar com entidades malignas. O Dr. Hartman chegou à casa dos Johnsons e imediatamente sentiu a presença sombria que pairava no ar. Ele realizou rituais de purificação e invocou suas habilidades para se comunicar com o submundo. Descobriu que, apesar de terem fechado o portal, uma entidade poderosa havia sido libertada e estava presa na casa. O nome da entidade era Lilith, uma criatura demoníaca que se alimentava do medo e da angústia humana. Ela estava determinada a se vingar por ter sido aprisionada e usava a energia negativa da casa para fortalecer sua presença. O Dr. Hartman instruiu os Johnsons a enfrentarem seus medos e a se unirem como família para combater Lilith. Eles realizaram rituais de proteção, fortaleceram seus laços e enfrentaram os terrores que assombravam a casa. À medida que os Johnsons se tornavam mais corajosos e unidos, a presença de Lilith enfraquecia. Eles descobriram que o amor e a determinação eram armas poderosas contra o mal. Juntos, eles confrontaram Lilith em uma batalha final. Com a força de sua união, os Johnsons conseguiram banir Lilith de sua casa. A energia maligna se dissipou, e a paz finalmente retornou ao lar. Os Johnsons aprenderam que, mesmo diante do terror, a coragem e o amor podem superar qualquer obstáculo. A experiência transformou a família Johnson. Eles se tornaram defensores daqueles que enfrentam o sobrenatural e passaram a ajudar outras pessoas que sofriam com entidades malignas. A casa dos Johnsons se tornou um refúgio seguro para aqueles que precisavam de proteção contra o submundo. A história dos Johnsons e sua batalha contra Lilith se tornou uma lenda local, inspirando outros a enfrentarem seus medos e acreditarem no poder do amor e da coragem. Eles provaram